Você já teve a sensação de assistir algum anime novo e pensar que o protagonista desse anime parece com algum que você já viu antes? A aparência muda, o poder muda, o universo em si muda, só que ainda assim parece uma figura familiar. Como se você já tivesse visto isso antes, mas você sabe que não viu. O jeito de agir, os objetivos, parece semelhante até demais, sabe? E isso me levantou uma dúvida. Será que os protagonistas de anime estão ficando cada vez mais iguais mesmo? Ou será que a gente que tá mal acostumado com o modelo de protagonista? E antes que alguém pense que esse vídeo é só mais um vídeo reclamando dos animes atuais, calma, não é isso. Na verdade, eu gosto muito dos protagonistas modernos. Alguns deles facilmente entram nos meus favoritos. O ponto aqui não é dizer que eles são ruins. A questão é entender por que tem tanta gente que sente que os protagonistas começaram a seguir uma mesma fórmula. E sinceramente, quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebi que talvez a culpa nem seja dos autores. Por exemplo, antes, os protagonistas eles pareciam pessoas completamente diferentes, sabe? Se você pegar algum dos protagonistas mais famosos nos anos 2000, é muito difícil você confundir um com o outro. Não porque a aparência deles é diferente, mas porque eles enxergavam o mundo de formas completamente diferentes. O Naruto, por exemplo, queria ser reconhecido por uma vila que passou a infância inteira rejeitando ele. O Luffy praticamente não liga para reconhecimento, e isso é muito zica. Tudo que ele quer é ser livre e trazer liberdade pro mundo. O Edward, Eric, ele é quase o oposto dos dois. Enquanto Naruto e Luffy seguem em frente, Edward vive olhando para trás, tentando corrigir um erro que marcou a vida dele. E isso fazia que cada protagonista parecesse uma pessoa única. Você não precisa ouvir a voz deles. Bastava assistir alguns minutos para saber exatamente quem estava na tela. Então, não. Talvez os protagonistas não estejam ficando iguais, mas talvez a gente esteja vendo os bastidores da indústria funcionando, sabe? Hoje histórias inspiram outras histórias, personagens inspiram outros personagens, e inevitavelmente algumas ideias começam a se repetir. Ainda assim, sempre aparece aquele protagonista que quebra completamente esse padrão. E talvez seja justamente por isso que esses personagens acabam marcando na nossa memória. Porque no meio de tantos rostos parecidos, eles conseguem parecer pessoas de verdade. E com isso, eu pergunto, mas será que é isso mesmo que aconteceu? Na minha opinião, eu não acho. Na verdade, eu acho que tem uma explicação muito mais interessante. A indústria de animes e mangás mudou completamente. Hoje a gente consome muito mais histórias do que a gente consumia, por exemplo, há 15 anos atrás. Toda temporada chega dezenas de animes novos. Centenas de mangás começam a publicação. E competir pela atenção do público nunca foi tão difícil, igual agora. Quando um tipo de protagonista funciona, é natural que os outros autores se inspirem nele. Isso aconteceu, por exemplo, Dragon Ball que influenciou Naruto, Naruto influenciou Bleach, e Bleach influenciou a maioria dos animes da modernidade. A diferença é que hoje essa influência acontece muito mais rápido. Por exemplo, nos últimos anos ficou muito mais fácil você encontrar protagonistas mais introspectivos. Eles demonstram poucas emoções, eles falam pouco, e eles geralmente carregam algum trauma importante. Eles vão possuir um talento, abissal desde cedo. Pode ser força, velocidade, algo assim. E quase sempre existe um momento em que a gente descobre que eles eram especiais desde o começo. O Itadori, por exemplo, em Jujutsu Kaisen, que mais pra frente a gente descobre que ele não era só anormal e teve sorte de ser o receptáculo do Sukuna. Ele foi totalmente planejado para isso. Desde seu nascimento ele foi infundido com um dos dedos de Sukuna. E isso explicava aquela força, aquela velocidade. Isso é algo que tem se tornado recorrente demais nos tempos atuais. E que é suficiente para criar uma sensação de repetição, sabe? Mas é claro que isso não acontece em todos os animes. É como você ouvir uma música diferente usando exatamente os mesmos acordes. Cada uma possui sua identidade, mas todos passam uma sensação parecida, sabe? Mas eu sinto que isso é algo que parece acontecer com menos frequência hoje em dia. Não porque os protagonistas sejam ruins, eles definitivamente não são, mas muitos deles acabam transmitindo uma primeira impressão muito parecida entre eles.